Meus irmãos e irmãs, nós estamos no dia 29 de junho, quinta-feira. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 29. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em Teu nome que profetizamos? Não foi em Teu nome que expulsamos demônios? E não foi em Teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: Jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, como nós estamos percebendo ao longo dessa semana, Jesus está nos falando de aspectos muito práticos no nosso dia a dia. Muitas vezes Jesus faz os seus ensinamentos e nos transmite por meio de parábolas. Muitas vezes ele nos transmite realmente um conceito de alguma coisa, mas vocês estão percebendo que ao longo dessa semana Jesus está nos ensinando coisas do nosso dia a dia. E hoje ele nos fala sobre um aspecto que poderíamos dizer que é justamente do cuidado com a nossa falsidade. Ou seja, muitas vezes nós podemos ser uma coisa diante de Deus e outra diante dos homens. Na primeira parte aqui do Evangelho, Jesus fala: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Seja, para que nós possamos, meus irmãos e irmãs, realmente ser verdadeiros com os outros, verdadeiros com Deus, nós precisamos sempre entender qual é a vontade de Deus na minha vida e não a minha própria vontade. A vontade de Deus, ela se encontra na palavra que nós meditamos e que nós lemos todos os dias. A vontade de Deus, ela pode se manifestar nas pessoas que me acompanham, na minha convivência humana. Então, nós podemos entender a vontade de Deus de diversas formas e como a vontade de Deus nos torna livres, porque ao estarmos muitas vezes impregnados nos nossos sentimentos, nós, em algumas ocasiões, podemos não ter a capacidade de discernir melhor alguma coisa, de poder falar aquilo que nós gostaríamos, de poder decidir por alguma coisa que pensamos de verdade. Então, meus irmãos e irmãs, realmente nós devemos sempre estar atentos àquilo que é a vontade de Deus, para que dessa forma nós sejamos verdadeiros. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E alguns questionaram, dizendo: Senhor, nós não foi em Teu nome que nós profetizamos, não foi em Teu nome que expulsamos demônios, e não foi em Teu nome que fizemos muitos milagres? E eu lhes direi publicamente: Jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Então significa dizer, meus irmãos e irmãs, que não basta o oba-oba da fé, muitas vezes. Não basta simplesmente dizermos que nós praticamos tantas coisas e tantas orações e somos quem nós somos como cristãos perfeitos, se nós não fazemos a vontade de Deus, que se manifesta até mesmo naquelas realidades da nossa vida que exigem da nossa paciência, exigem da nossa confiança, exigem da nossa personalidade. Então, irmãos e irmãs, nós somos convidados hoje a pensar justamente sobre isso. Será que
eu sou capaz de poder entender a vontade de Deus na minha vida para que eu possa ser verdadeiro com os outros e verdadeiro com Deus? Peçamos então ao Senhor que possa nos abençoar, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.